Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma frase do Flávio Dino, porque ele me citou a nós, anarcocapitalistas. Será que o Flávio Dino está assistindo o meu canal? Olha só o que disse o Flávio Dino aqui em determinado momento aqui, ó. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais, afirmou o ministro. Mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade, a responsabilidade não impede a liberdade, só existe liberdade com responsabilidade. E como ele mexeu nos anarcocapitalistas e eu sou o maior canal anarcocapitalista brasileiro, eu vou tomar liberdade de responder essa frase ao Flávio Dino aqui nesse vídeo. E mais do que isso, vou falar também sobre essa pesquisa aqui, ó, do pessoal que está vendo que o julgamento do STF sobre a censura, o fato do STF estar recolocando a censura no Brasil, isso está impactando o governo Lula. É aquilo que eu falo para vocês. O pessoal do STF talvez até sejam juristas muito capacitados e coisa e tal, mas são políticos primitivos. Políticos que não sabem o que estão fazendo. Estão metendo os pés pelas mãos. O fato do STF estar censurando a internet de novo vai repercutir mal para o governo Lula em 2026. Vai ajudar a oposição, vai ajudar Bolsonaro a eleger mais gente em 2026, ao contrário do que esse pessoal espera. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, todo mundo está sabendo do absurdo que é o STF estar legislando sobre censura, sobre liberdade de expressão. Como eu já falei mais de uma vez, não deveria acontecer isso, né? Eu como libertário, sou a favor da liberdade de expressão absoluta. As pessoas têm o direito de falar qualquer coisa que elas queiram. Crime contra a honra é um absurdo, é um conceito que não existe. A sua honra subjetiva é uma idiotice, não faz sentido nenhum. Você só fica ofendido por alguma coisa se você quiser. Então basta você não querer que você não fique ofendido. Então qual o sentido de criminalizar uma coisa pela honra subjetiva? A honra objetiva não pertence a você, então se outras pessoas te ofendem, isso não tem nada a ver contigo, então também por que criminalizar esse tipo de coisa, né? A única manifestação que pode ser entendida como uma agressão na ética libertária é a ameaça imediata, factível e real. Isso é, de fato, uma agressão segundo o princípio do PNA, né? Para quem não conhece o princípio do PNA, tem um vídeo lá no Ancapsu Classic em que eu explico esse princípio em detalhes, o que é o PNA, o vídeo, né? Eu não vou falar que vou botar o link não, porque eu sempre esqueço de botar o link, mas se dá uma pesquisada aí, Ancapsu Classic, o que é o PNA, você vai chegar no meu vídeo e vai ver o conceito todo lá, né? Mas, pois bem, o que disse o Flávio Dino aqui? Primeira coisa, ele tomou cuidado de dizer que existe em termos constitucionais. Então, em termos constitucionais, grande merda, porque como eu falo para vocês, o que faz com que a Constituição valha para mim? É uma besteira, não tem lógica nenhuma isso. Ah, mas teve 600 deputados que se juntaram lá em Brasília, escreveram um documento, eles dizem que essa Constituição vale para todo mundo, mas eu não fui perguntado em momento algum, eu não contribuí para essa Constituição em momento algum, eu não assinei nada ali nessa Constituição, por que isso vale para mim? E falo de outra maneira. E se eu juntar 600 amigos meus aqui e a gente escrever uma Constituição aqui, nova Constituição brasileira, a gente assina, faz um negócio todo bacana, por que essa não vale e aquela de lá vale? Para mim não faz sentido nenhum, né? E lembra, todas as leis são derivadas da Constituição. Então se a Constituição é inválida, ele pode falar qualquer coisa em termos constitucionais que não quer dizer nada. A minha crítica na questão da liberdade de expressão é puramente filosófica, mas também é constitucional. Então, falando em termos constitucionais, o que ele disse aqui é uma besteira, porque em termos constitucionais, de fato, a responsabilidade não impede a liberdade. Você pode ter liberdade com responsabilidade. Do ponto de vista constitucional, de fato, você pode ser responsabilizado pelas coisas que você faz do ponto de vista da liberdade. E a questão toda é essa. Esse pessoal fica falando como se a rede social não tivesse nenhuma regulamentação, mas ela tem. O artigo 19 do Marco Civil da Internet dá exatamente essa regulamentação. Se alguém se sente ofendido por alguma coisa, entra na justiça, ganha uma liminar, ganha uma ação, o juiz vai determinar o fechamento daquele post, daquela coisa que ofende a pessoa e, eventualmente, indenizações. Então, isso é o que já existe hoje, já é a parte correta da coisa. Então, ele dizer que, não, que tem liberdade com responsabilidade. Não, todo mundo concorda que, do ponto de vista constitucional, e aí eu ressalto muito bem que eu não estou falando do ponto de vista da ética libertária. Do ponto de vista da ética libertária é outra coisa. Anarcocapitalismo, de fato, ele está correto em dizer que a gente entende que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade.
se tornou um estorvo que não ajuda absolutamente a ninguém e prejudica todo mundo, haja visto exatamente o que eles estão fazendo. Então, mas mesmo do ponto de vista constitucional, ok, existe responsabilidade com liberdade. Agora, por que o ponto de responsabilidade que existe hoje não vale? Eles querem uma responsabilidade diferente nesse caso. Esse que é o grande ponto, né? Eles ficam falando, não, que a internet não pode ser uma terra sem lei. A internet já tem a lei, é o Marco Civil da internet, já está lá, e eles não querem essa lei. O problema deles não é que não tenha lei na internet, é que eles querem a lei que eles querem, o que eles acham que é o limite da responsabilidade na internet. Então este é o problema todo nessa história aqui, né? Então, mesmo do ponto de vista constitucional, ele está errado. Já existe a lei para responsabilidade na internet. Se alguém falar alguma lambança, já pode ser contestado pelo meio judicial, como está previsto no artigo 19. O que eles estão fazendo aqui não é colocar lei onde não existe, não é dizer que não tem nenhuma lei, eu estou colocando a lei aqui. Não, eles estão mudando a lei de acordo com o que eles acham que é o correto, o que é um absurdo. Quem tem a prerrogativa de definir leis é o Congresso. E, de novo, entra a minha crítica aqui que eu falo sobre a questão de princípios, né? Desde que o STF começou a agir de forma principiológica, isso jogou no lixo a nossa Constituição. Por quê? Porque literalmente nada mais lá vale. Eles pegaram o princípio de não sei o que lá, o princípio de não sei o que, então pronto, eu quero mudar tudo, né? E não faz sentido isso, né? Não pode ser assim, né? Você tem que ter a regra definida pelo Congresso, porque senão o Congresso passa a não valer mais nada. Por que a gente está indo votar todo ano em eleição? Para que a gente está indo lá, aquela palhaçada toda de lá, apertar os numerozinhos na urna, eleger os deputados, se o que tiver escrito na lei não vale nada, o que vale é o princípio interpretado conforme a cachola do pessoal que está no STF, né? É um absurdo isso daí. Mas ele fala uma outra coisa aqui, ó. Liberdade sem responsabilidade é tirania. Não. Liberdade sem responsabilidade não é tirania. Autoritarismo sem responsabilidade é que é tirania. E no caso, é o STF que está fazendo as coisas sem responsabilidade. Vocês já repararam isso? O STF que está muito imbuído dessa história de que eu posso tomar qualquer decisão, porque ninguém pode fazer nada. Se alguém for recorrer, vai recorrer para quem? Vai recorrer para o STF. Eu estou aqui, eu que vou decidir sobre o recurso. Vou decidir que, lógico, eu estou certo, você está errado, então pronto. A tirania é justamente o autoritarismo sem responsabilidade. Eles estão tomando ações concretas sem liberdade. Falar não tem problema nenhum, você pode falar qualquer coisa, né? E ele diz aqui, ó, esse é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. E aí que eu discordo dele, porque eu estou falando isso. Exatamente, na tradição filosófica, ao contrário, falar você pode falar à vontade. O que você não pode é mandar nos outros sem responsabilidade, que é exatamente o que o STF está fazendo. O STF está criando regras, criando leis, sem ter responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque eles não são políticos. Em tese, a eleição não afeta o STF, por isso eles se sentem nesse poder sem responsabilidade, que é sim tirania. O que o STF está fazendo é tirania, porque eles não estão meramente emitindo uma opinião. Se o Flávio Dino falasse, se o Rocambole do Inferno falasse que não, porque a internet, liberdade sem responsabilidade é absurdo, eu não concordo. Ele tem o direito de falar isso, ele tem o direito de ter a opinião dele, pode ter a opinião que ele quiser. Eu já falei para vocês, eu acho que as pessoas podem expressar a opinião delas, qualquer coisa que seja. Opiniões contraditórias, opiniões burras, opiniões sem sentido, opiniões sem nenhuma prova, elas têm o direito de expressar essa opinião. O problema é que o que o STF faz não é expressar uma opinião, o que o STF faz é obrigar, em última análise, mandar um policial na sua casa com uma arma, te obrigar a fazer coisas. É isso que é a função do STF. Isso sim é tirania, porque o STF não tem a responsabilidade que tem os deputados. Os deputados, se eles começam a votar coisas idiotas, o eleitor reclama. Por que os deputados não quiseram votar a censura, a lei da censura, a lei das fake news, o PL das fake news? Porque eles sabem que isso ia ter um custo eleitoral para eles. O povo não quer isso. E por que o STF está todo pimpolho lá, todo feliz e satisfeito votando a censura aqui no Brasil? Porque eles não têm responsabilidade. Eles sim estão fazendo o autoritarismo sem responsabilidade, que é a tirania. Isso sim é tirania o que eles estão fazendo, né? Mas, por incrível que pareça, isso pode voltar contra eles, porque enquanto a democracia estiver preservada aqui no Brasil, e eu coloco um enquanto por enquanto, porque a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, aqui ó, o julgamento do STF sobre as Big Techs se torna um ônus para o governo Lula.
O que está dizendo aqui? Eles estão falando aqui que uma consultoria que faz avaliação de clima de WhatsApp. Eu nem sei como é que eles fazem isso, porque em tese os grupos de WhatsApp são fechados, né? Eu imagino que eles infiltraram em um monte de grupos de WhatsApp por aí e ficam ouvindo as conversas. Por isso que eu falo em todos os grupos que eu participo, inclusive grupos de Discord e outra coisa. Tomem cuidado. Tem sempre alguém ouvindo, né? A internet é assim, é muito legal, você pode falar tudo, mas tem sempre alguém ouvindo. Toma cuidado com o que você fala. Mas enfim, eu imagino que eles falam aqui que monitoram em tempo real mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, e ele coloca aqui que as menções subiram muito, o pessoal está vendo muito negativamente a censura que o STF está querendo impor, né? E sim, é censura, né? A Lígia Maria aqui da Folha de São Paulo está vendo a coisa muito corretamente. Se nada como um pato, se anda como um pato, se grasna como um pato, então é um pato. Ou seja, se nada como censura e grasna como censura, então é censura. É exatamente o que o STF está fazendo, todo mundo está vendo isso, está óbvio e cristalino que o que está acontecendo é que esse pessoal está incomodado com o fato de que agora existe oposição, eles não gostam, ninguém gosta de oposição, oposição critica você, eu não gosto de oposição, você não gosta de oposição, ninguém gosta de alguém que critique você, estaríamos mentindo se a gente dissesse que não, que todo mundo gosta, coisa e tal. Não, a oposição é aquela coisa que a gente tolera, porque é para o bem de todos, né? É melhor, no final das contas, você tolerar a oposição. O que está acontecendo é que esse pessoal está perdendo, a esquerda está perdendo nas urnas, está perdendo corações e mentes das pessoas e quer agora no tapetão controlar o discurso para ver se consegue voltar ao poder. O que está acontecendo é o contrário. As pessoas estão percebendo essa censura, estão vendo isso como negativo. E o que ele coloca aqui que o pior é o seguinte, olha só, porque teve uma entrevista a Janja no podcast da Folha que o modelo, que ela sugeriu o modelo chinês de regulamentação e não sei o que lá. Aí ele fala assim, não, tá vendo que absurdo, porque estão associando uma coisa com a outra. Caramba, tem que associar mesmo, é um absurdo o que a Janja falou, cacete. O que a Janja falou aqui é uma abominação. Achar que o modelo chinês, que realmente eles prendem pessoas por opiniões e coisa e tal, é uma coisa aceitável, é um absurdo, é uma opinião idiota. Mais uma vez, se ela fosse uma pessoa civil, tivesse aqui no discurso, discutindo com todo mundo, o que você acha? Eu acho isso, eu acho aquilo. Beleza, mas não é, ela é a primeira dama, ela tá conversando com o Xi Jinping, ela tá conversando lá no ouvido do Lula. O Lula é um idiota que não ouve ninguém, só ouve a Janja. Então, ou seja, o pior das coisas é isso, né? Ela tem esse poder de determinar as coisas irem para esse lado. Então, esse caso aqui é um caso sério. Sim, o STF está indo para o lado da censura, entre outras coisas, devido à pressão do governo Lula. Ninguém duvida que a gente está vivendo aqui uma ligação aí, uma junta judiciária, PT-STF. É uma coligação que está governando o país, está mais do que claro. E essa coligação quer a censura, porque está desesperada, porque não consegue ganhar corações e mentes das pessoas mais no argumento. E aí o que está acontecendo aqui? O que eles estão vendo é que essa jogada está piorando a situação para o Lula. Por quê? Porque a população está se vendo contrária a isso, está culpando o Lula. Isso significa que vai chegar 2026, adivinha quem vai ser o candidato com maior chance de ganhar? O Bolsonaro, ou quem o Bolsonaro indicar. E o Bolsonaro tendo esse poder de indicar quem será o candidato dele, certamente vai fazer isso em troca de ter algum poder residual nas decisões dessa pessoa, e isso vai ser um problema para o pessoal do STF, né? Aqui, ó, inclusive o próprio STF reconhece isso aqui, ó. STF descarta inquérito que mira bolsonaristas. Lembra o inquérito do fim do mundo? O inquérito das fake news, aquele que nasceu sem fato determinado, que é igualzinho aos inquéritos que eram criados na época da ditadura militar brasileira. Era exatamente a mesma coisa. Criava-se um inquérito sem fato determinado, o inquérito não acabava nunca, que nunca chegava na fase processual, porque não tem elementos para punir ninguém, mas ficava se usando aquilo para punir com medidas cautelares o pessoal que era contra a ditadura militar brasileira. O pessoal do STF está fazendo exatamente a mesma coisa que a ditadura militar, e pelo exato mesmo motivo, porque a ditadura militar ficava chateada que não conseguia ganhar corações e mentes das pessoas, a população continuava criticando os milicos, e não sei o que lá, não, temos que censurar esse pessoal, temos que proibir essas pessoas de falar, esse grande gabinete do ódio, não sei o que lá. E a verdade é que isso lá atrás gerou, de fato, a criação de grupos violentos aqui no Brasil. Eu espero que isso não aconteça agora. Até aqui não vimos a criação de nenhum grupo violento de direita para lutar contra a ditadura judiciária. Eu espero que continue não sendo assim, porque ninguém ganha com isso, só piora a situação no final das contas. Violência nunca é a resposta para absolutamente nada na vida. Então, mas repara como é que o STF está com o mesmo dilema dos milicos e está adotando a mesma solução, que não vamos calar todo mundo, vamos perseguir as pessoas, ali, usar o inquérito para perseguir as pessoas e coisa e tal. Um absurdo isso daqui. E
Esse é que eu temo, é o que eu temo. Porque se a gente está numa democracia, não tem problema. Esse pessoal está fazendo um monte de lambança, mas vai chegar ano que vem, a gente vai ganhar a presidência, vai fazer uma boa maioria no Senado e vamos conseguir resolver esse problema em muito pouco tempo. O próximo presidente bota 3 ministros do STF. Se a gente conseguir fazer um impeachment de um ministro do STF, resolvido o problema. Já temos maioria no STF, já podemos desfazer todas essas merdas que esse pessoal fez, podem ser desfeitas dentro da democracia. O grande risco é se esse pessoal, exatamente com medo da democracia, eles não vão dizer que é medo, vão dizer que é medo de que, não, porque os extremistas, não, porque os golpistas, os comunistas da era atual, não, coisa e tal, não vão querer tomar o poder através da eleição, não podemos. Engraçado que os militares fizeram um monte de coisa nesse sentido também. Botaram um monte de artigo lá na eleição para impedir que a esquerda chegasse ao poder lá. Enfim, eu espero que a gente tenha uma eleição justa em 2026, e aí eu não tenho problema nenhum, eu não vejo problema nenhum, a gente vai conseguir voltar, vai conseguir recuperar o poder, e vamos desfazer essa camada de lambança que esse pessoal está fazendo, né? Como o pessoal coloca aqui, é censura mesmo, e sim, vai prejudicar, vai ajudar o Bolsonaro não só a ganhar a cadeira de presidente, como também, ou seja ele, seja alguém indicado por ele, ou como também fazer muitos senadores, o que é exatamente o contrário do que o STF está querendo. O Flávio Dino parece que foi para o Supremo e desaprendeu a ser político. Esse negócio de liberdade sem responsabilidade não existe, Flávio Dino, viu? Na política. Porque na política o pessoal vota você fora. O único medo é a gente ainda vai ter democracia em 2026? É isso que eu temo.